formei na PUC em fevereiro de 2011. Durante esse período, eu fiquei em Goiânia tentando fazer concurso, em Brasília, em Goiânia, durante um período, até que eu recebi uma proposta de emprego no Rio de Janeiro. Sim. Eu me mudei em torno de dezembro de 2013 para o Rio, para trabalhar no OS, no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, dentro do Complexo do Alemão. Imagina, sair lá de Goiânia, sozinha, fiquei de favor na casa de um amigo para ir poder trabalhar no Rio de Janeiro, porque enfermagem no Brasil é um pouco ingrata, né? Por exemplo, você termina o curso, eles não te dão oportunidade de estágio em qualquer lugar ou oportunidade de emprego, ele quer que você chegue com uma experiência gigante, sendo que você acabou de sair da faculdade, né? E isso, assim, é impossível praticamente para todo mundo. Exato. Então, eu fui para o Rio com essa intenção de trabalhar um tempo, ganhar experiência, estudar para um concurso e fazer o que todo enfermeiro no Brasil faz, né? Só que no Rio eu tive uma experiência profissional um pouco desagradável. No Rio eu pensei em desistir da enfermagem. Eu fiz grandes amizades no Rio, pessoas que me ajudaram muito, mas dentro de uma OS, num hospital público, tem muita fraude, né, Lorena? A gente não pode mentir que no Brasil é as mil maravilhas. Então, eu trabalhava em 3 empregos, 36 horas por 12. Eu saía de um emprego para o outro. Eu sou enfermeira de UTI. Eu trabalhava em Uau! 3 UTIs diferentes. Eu trabalhava uma UTI politrauma, uma UTI cardio e uma UTI geral, né? Em diferentes hospitais. Um na Zona Norte, um no centro e um na Zona Sul. Então, eu ficava fazendo esse trajeto de um lado para o outro. Então, durante esse período, eu já fui parar na delegacia uma vez, porque roubaram uns ventiladores mecânicos no hospital e fraudaram a minha assinatura. Eu tive que ir para a delegacia explicar que eu não tinha roubado. E nisso começou a minha decepção como enfermeira. Porque em um hospital de grande porte, onde você supostamente tem que se sentir seguro, né? Dentro de um complexo criminal grande, onde as pessoas são vítimas da criminalidade, e você também, né? Sim. Trabalhar nessa situação, além de trabalhar na UTI, eu rodei ambulância no Rio de Janeiro, então a gente pegava esses ventiladores mecânicos. Então, eu tive que me explicar na delegacia, tive que provar que eu não era a criminosa que tinha roubado. Eu estava assistindo uma live de uma outra enfermeira uma vez e ela disse que ela foi humilhada no Brasil. Eu também fui por uma médica que ela queria que eu fizesse uma função dela. Eu falei que não era. Ela falou assim que eu estava tentando seduzir a família do paciente. Então essas coisas que foram acontecendo e a humilhação onde que você tem uma chefia de enfermagem que nem sempre ela está preparada para te dar suporte e ela te coloca abaixo de outras profissões, onde que na realidade a enfermagem não é abaixo de ninguém. A enfermagem responde para a enfermagem. Médico responde para médico. Nós trabalhamos em conjunto, mas nós não somos subordinados da fisioterapia, nós não somos subordinados da medicina, nós somos independentes, uma categoria completamente independente que precisa ter voz no Brasil. Isso. Então, isso aqui é um pouco do que eu passei. Só que a minha situação no Rio de Janeiro ficou muito complexa porque o hospital que eu trabalhava, como eu falei, era OS, governo. E era a Uhum. Copa do Mundo, né? E eles roubaram bastante. Então nós tomamos um calote do governo. O governo começou a atrasar o nosso salário. Lembra, eu moro no Rio, tinha que pagar aluguel, 3 Sim. empregos. Só que eu cheguei a um pico de exaustão que, por exemplo, eu estava dando plantão, às vezes eu ia fazer um relatório, eu tinha tanto erro, assim, corrigi tanto erro de português por causa do meu cansaço, desse volume de trabalho, que eu tive um acidente, eu saí do hospital, virei meu tornozelo e de 3 ligamentos eu rompi 2. Na Uau! época era carnaval e o médico falou assim para mim, você tá querendo um atestado?
Eu Já falei, não tô começa querendo. por aí, né, É, Andriele? Já começa por isso. aí. Ah, você tá querendo um atestado. E meu pé tava desse tamanho. Eu fiquei afastada pelo INSS por 6 meses. Se eu ganhava um salário de 6.000 em 3 empregos, caiu para 1.500. Não pagava nem o meu aluguel no Rio de Janeiro. Eu estava comendo arroz com mostarda. Uau! Eu tenho uma tia que mora aqui em Utah há mais de 40 anos. Eu liguei em casa chorando e com o pé imobilizado. Mesmo assim, eu trabalhava em um dos hospitais. Eles me ajudaram, tipo, eu sei que é ilegal, mas eles me ajudaram porque eu estava passando fome mesmo. Eles falaram, não, fica encostada porque você precisa do recorde do INSS, mas você vem Sim. trabalhar. Então, eu trabalhava de bota, mancando, no hospital, na UTI e trabalhando. Aí eu liguei para minha tia e falei assim, tia, minha situação é essa, eu tô formada, eu ganho 2.000 e pouco em cada um desses empregos, a OS me pagava mais, e ela falou assim, filha, pega suas malas e vem embora. Eu falei, mas eu não falo inglês, ela falou, não interessa, pega sua mala e vem embora. E como eu falei, eu fiz excelentes amizades no Rio de Janeiro que me deram suporte para isso. Eu tive um amigo médico que ele virou para mim e falou assim: o que que você está precisando para você catar sua mala e ir embora desse país? Porque aqui você nunca vai conseguir ser mais do que você é hoje. Então, naquele dia, eu bati meu joelho no chão e falei: Senhor, se for para mim ir, o Senhor vai abrir a porta de tudo. Eu peguei o resto do dinheiro que eu tinha, dei entrada no meu passaporte. Fui para a entrevista. Se você ver a foto do meu passaporte, lembra, eu trabalhava 36 horas por 12 em casa. Eu tô parecendo um panda. Você sabe, eu parecia uma drogada. O olho gigante, assim, o rosto bem pálido. Eu tava super descabelado, porque eu saí do plantão para tirar a foto, para poder ir para casa, tomar banho, trocar de roupa, ir para a entrevista e ir para o hospital. E aí, quando eu cheguei no consulado, depois de tirar a foto para poder fazer a entrevista, ele me perguntou para onde que eu viria, né? E eu falei, não, eu vou para Utah. E ele perguntou, fez entrevista, perguntou dos meus parentes, e o meu tio, ele é da reserva da Navy. Eles moraram em Uau! San Diego um tempo, e só que como eles são mormons, eles voltaram para Utah, que é onde eles se sentem em casa, né? Sim. E quando eu mencionei que meu tio era da Navy, ele falou assim para mim assim, você não sabe que Utah não tem mar? Mas não quer dizer que ele trabalha lá, que ele fica instalado Não, lá? e para quem quer saber um pouco dos Estados Unidos, o militarismo é tão forte aqui que mesmo que você entre para a reserva e more em qualquer lugar, eles podem te chamar, você volta para sua base em qualquer lugar que Sim, seja nos Estados Unidos, presta o seu serviço e volta para tua casa. Né? Isso, exatamente. isso é a vida militar nos Estados Unidos, não é igual no Brasil, né? Que você tem que morar naquele lugar, cumprir. Não, Aham. não é. E aí eu falei pro oficial, não, na verdade eu não sei que não tem mar e de certo eu sou burra. Falei assim. Aí Li já começou, eu O pensei embate. assim, Senhor, acabou. Eu não vou para esse lugar, eu acabei de discutir com essa pessoa aqui. Eu já estava de 36 horas indo para, né, indo para o outro, já estava de 24 indo para o outro. Eu falei, nossa, olha, hoje não é meu dia, mas eu acredito muito nos projetos que o Senhor tem para a gente, né? Eu não tenho uma religião definida, mas eu acredito que tem um grande que ele faz aquilo acontecer. Sim. O superior dele chegou atrás dele e perguntou assim em inglês para ele: o que, que essa mulher é? Ele falou assim: ela é enfermeira. Aí ele falou assim: ela tem a licença? Aí ele virou para mim e falou assim: me dá sua licença de enfermagem. Eu passei a mão e dei. Ele pegou meu passaporte e falou: boa viagem. Uau! Nesse dia, passou, eu fiz um acordo com o hospital. O hospital me deu os meus direitos de receber o seguro-desemprego. Eu peguei US$ 4.000 e mudei para os Estados Unidos sem nada. Com a mão na frente e outra atrás e o meu diploma debaixo do braço. E sua família lá em Goiás? Minha família lá em Goiás. E aí antes de eu vir, eu fui em Goiânia, me despedi. Como eu falei, eu sou formada pela PUC, eu sou pós-graduada em terapia intensiva pelo Albert Einstein. E foi a mesma coisa de pegar isso e jogar no lixo, né? O dinheiro que eu gastei. Então, mudei para cá sem falar inglês. Quando eu cheguei, não é fazendo um merchan de outras pessoas, mas eu só quero que todo mundo entenda que aprender inglês é possível e é possível aprender de graça.
E eu aprendi de graça. Eu aprendi durante o meu primeiro ano pela internet com o Gavin. E Exato. depois de quando eu cheguei, eu casei também. Eu já conhecia a pessoa que eu casei. Nós já nos conhecíamos há muito tempo e eu acabei casando, o que me ajudou, diferente de outras pessoas, me ajudou muito. Nós vivemos juntos por 2 anos e em setembro eu ganhei o meu green card. Quando eu ganhei o meu green card, eu fui trabalhar de faxineira no hospital, intencionalmente. Uau, meu Deus! Ali começou a sua jornada, o seu Foi. sonho. Ali meu sonho começou, porque eu comecei com um inglês muito básico. Assim, o inglês que eu falava, How are you? Gone. Acabou. What's your name? Terminou. Aí eu ficava ensaiando, por exemplo, que eu tinha que bater na porta, né? Eu trabalhava no Mom and Baby, que é a parte de materno, né? E eu trabalhava na parte de Labor e Delivery, que é a parte que eles têm neném. Então eu trabalhava nos 2 pisos, então eu começava ensaiando. May I come in? May I come in? E nisso eu fui aprendendo, porque eu entrava dentro do quarto, não entendia, eles falavam comigo em inglês, todos os meus colegas de trabalho americanos, o que fez assim, agora você vai de qualquer jeito. E aí eu fui desenvolvendo o inglês. Aí tem um projeto aqui dentro da faculdade de Utah, da Universidade de Utah, que chama Zion Program, onde que você paga US$ 200 e você estuda um semestre de inglês por US$ 200. Eu me Uau! inscrevi. Eu morava numa cidade que é 1 hora de distância da universidade. Eu dirigia todo dia para a universidade trabalhando, full time, como faxineira. Quando eu aprendi, E esse ano era quando, foi em Andriele? 2016. Já em 2016. Pronto, só para a gente se Uhum, situar. Tá. Para a gente foi. entender sua caminhada, como é que foi. É muita Vá, coisa para uma pessoa vá, só. E assim, vá. eu brinco que eu não sou uma pessoa de muita sorte, então tudo que você pensar aconteceu comigo. Aí Você é daquele tipo. É mais ou menos o que acontece comigo. Parece que é para testar, né? é, Quando você para quer bater algo É difícil, para acontece saber com assim, você. Senhor, você vai desistir, não vai? Então eu vou te testar mais um pouquinho. É. É isso mesmo. Então eu estudei na Universidade de Utah um semestre, para quem não sabe, é 3 meses, né, de estudo nesse programa. E no dia que eu graduei, a pessoa que foi comigo foi a minha chefe da limpeza. Eu levei ela, porque eles me deram uma oportunidade que ninguém nunca tinha me dado. Eles me respeitavam no hospital. O hospital inteiro sabia que eu era enfermeira no Brasil. Eles me respeitavam como enfermeira, mesmo sendo faxineira. Por exemplo, se eu chegava num quarto e visse qualquer coisa que, como enfermeira, me gerava tem palavras que eu esqueço em português, mas um Pode concern. falar. Às vezes as pessoas acham, meu Deus, como é que esqueceu? Esquece, isso é real, tá, gente? Eu não. Mas que gera alguma coisa, assim, alguma preocupação. Eu Aham. chegava no balcão de enfermagem e falava: eu acho que você tem que visitar o quarto tal. E elas começaram a me respeitar e eu comecei a dividir com elas as coisas que eu vivi no Brasil. E elas não acreditavam. Quando eu falava assim, eu trabalhava numa UTI com 24 leitos e eu tinha 300 pacientes em cada enfermaria feminina e masculina esperando para subir. Elas falavam, não é possível. Aí eu pegava a foto e mostrava a foto da internet, das pessoas no corredor, das pessoas. A nossa realidade. E Sim. elas balançavam a cabeça assim, e aí na época também teve um hospital que eles pegaram caixas de papelão e fizeram cribs, fizeram berços de nenê com essas caixas. E eu mostrei para elas porque o hospital estava com 30% a mais da capacidade. E elas olharam para mim assim, indignadas, porque aqui no Níquel, né, que é a UTI infantil, você tem 5 enfermeiras e um nenê. 5 enfermeiras, 2 nenês. E no próprio piso você tem uma gama de enfermeiras para tipo 5, 6 pacientes, né? E aquela equipe inteira. Isso. Então, depois de um ano, aí agora fica bom. Eu recebi uma oferta, o meu marido, as irmãs dele trabalham com pesquisa científica. Sim.
E só para as pessoas entenderem, a pesquisa científica nos Estados Unidos, a gente não está falando de projeto CAPS, a gente não está falando de iniciação científica da faculdade, a gente está falando do remédio que você toma na sua casa, do seu Tilenol, do seu ibuprofeno e qualquer outro tipo de remédio, da vacina que você tomou recentemente, e elas viraram para mim e falaram assim, Andriele, você está limpando o banheiro como enfermeira. Por quê? Aí eu falei, cara, eu não confio no meu inglês e eu não acho que eu sou capaz. Ela falou assim, é sim. E elas pegaram o meu currículo, lembra, com a minha graduação no Brasil, sem transferir para cá, e colocaram nessa empresa. A empresa, na época que eu trabalhava, chamava PRA. Eu fui chamada. Na entrevista, eu estava tão nervosa que eu não conseguia falar inglês direito, parecia que eu estava gaga, sabe? Tipo, uma ansiedade, assim, eu falei, gente, eles não vão me dar esse emprego nunca, eles pensam que eu sou gaga, não consigo falar inglês, e o negócio piorando cada vez mais. E eu recebi, e nessa época, Lorena, eu ganhava $12 a hora, trabalhando full time, só que eu tinha os benefícios do plano de saúde, que aqui faz toda a diferença, como faxineira. Eles me fizeram uma oferta de $16 a hora, com todos os benefícios de novo, e eles fizeram o cheque do meu background do Brasil, porque a empresa é internacional. Eles falaram, você é enfermeira? Qual que é o número do seu registro do Corém? Onde você formou? Aí eu entreguei a papelada, fui no Boreal, fiz a digital, eles pegaram e falaram, pode vir que a gente te quer. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu estudei pesquisa no último ano da faculdade, quando você faz seu TCC, você estuda os tipos de protocolo e tudo. Só que aquilo não fazia o menor sentido na nossa realidade brasileira, porque quem que é a enfermeira que sai daí e vai fazer pesquisa? Só quem é professor acadêmico que olha lá. Lorena, eu ganhei a melhor indicação da minha vida. Isso mudou a minha vida nos Estados Unidos. Eu Uau. comecei a fazer pesquisa de nível 1 como enfermeira, checada internacional. Eu Aham. comecei com uma posição que chama Medical Research Assistant, que eu fazia? Era pesquisa de nível 1. O remédio nunca foi testado em humano, ele foi testado em animal e ele vai vir ser testado em humano pela primeira vez. Sim. E eu comecei a trabalhar nessa empresa. O meu primeiro estudo foi um estudo de múltipla esclerose, que eles queriam ver se era para testar safety e dosagem, Uhum. para saber se o remédio era seguro. Então, nós Uhum. tínhamos uma quantidade de pessoas, eu mal conseguia pronunciar as letras do alfabeto. Por exemplo, porque você trata a pessoa por letras, né? Você não trata por nomes. Então, por exemplo, Sim. eu ia falar assim, LF, LF, eu não conseguia nem falar. Eu só chegava e cutucava a pessoa e falava, vamos ali, tipo, eu tenho que colher seu xixi, ou eu tenho que colher seu sangue. E meu inglês fez assim, ó. Porque eu sempre li bem, eu lia todos os protocolos em inglês, eu era obrigada a falar com eles a qualquer custo, eu era obrigada a pegar o papel e ler a sentença com o meu acento, com o meu erro de inglês, e aquilo foi desenvolvendo, foi desenvolvendo, foi desenvolvendo, e eu trabalhei para essa empresa durante 2 anos. Uau, meu Deus. Então, ali foi. Eu pensei, gente, eu nem transferi minha graduação e já está desse jeito. Isso foi de 2017 até 2019. Uhum. Aí eu pedi conta dessa empresa por motivos pessoais, porque como eu falei, tudo que pode acontecer vai acontecer comigo. Então uma situação chata nessa empresa que me fez pedir demissão e eu fui trabalhar para o Correio Americano. Não Eu acredito. fui carteira por 2 anos, dirigindo aquele carrinho branco e entregando carta. Meu Deus, sério? Então, lembra, eles me adoraram, eu tinha experiência da pesquisa, mas por uma força maior que acabou junto com o que eu tinha passado no Rio de Janeiro, assim, eu não entrei mais em detalhes do Rio, mas eu vim para cá com transtorno pós-traumático. No Correio, todo mundo sabia que eu era enfermeira. Eu chegava e falava, eu sou enfermeira no Brasil, eu estou aqui por um objetivo, eu preciso aprender inglês. E o meu chefe do Correio, ele era meu parceiro. Que ele me ensinava a ler, eu sei fechar os olhos e andar em toda a região que eu moro aqui, porque eu entregava carta em todos os lugares. Eu
o brasileiro, ele está acostumado a sobreviver, então eu tinha uma eficiência de trabalho que eles não tinham. Exato, é isso que eu falo muito disso. A gente é MacGyver, né? A gente sabe, um, dois, três, as ideias vêm, a resolução vem. Isso. E isso foi destaque tanto na pesquisa nessa primeira empresa, quanto no correio. Por quê? Porque na pesquisa, eu sabia mais do que eles. Por exemplo, eles falavam assim, vai rodar um IQD, né? Um HCG. Aí eu ia na frente, monitorava o cara todinho, pegava a veia, colocava o acesso, saía. Eles ficavam me olhando assim. Aí eu falava, o quê, gente? Vamos, né? Tipo, vamos. Enquanto eu fazia 5, ele fazia 2. E aí, isso indo. E eu aprendendo nesse período a escrever e tudo, e no correio também, porque essa transição entre essa empresa e o correio se deram junto no final. Eu trabalhava na empresa e dirigia para o correio nos finais de semana, até que eu saí totalmente da empresa e fiquei no correio durante esse período. E isso a gente está falando de 2017, aí eu saí em 2019, continuei no correio até mais ou menos 2020. Em 2019, em fevereiro de 2019, o meu chefe me deu o dinheiro para dar entrada no na minha acesso. Ele pegou o dinheiro e falou assim, Andriele, no dia que você tiver, que você for enfermeira, você me devolve. Uau! Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, não faz uma coisa dessa. E assim, eu nunca pedi, nunca fez nada. Ele sabia da minha situação, ele via que meu marido mecânico, eu trabalhando e a gente nessa situação apertada. E ele falou, não, no dia que tiver, tá aqui. E aí eu fiz o primeiro TOEFL, porque eu fiz por UTAH. Fiz o primeiro TOEFL, não passei. Eu estava tão nervosa na prova que eu fiz um total de 69, estava muito ruim, não consegui fazer. Aí já fiquei frustrada, né? Pensando, o inglês está muito ruim, vai demorar demais, eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu contei para ele super frustrada que eu não tinha passado, e ele falou assim que não, que aquilo não era um empecilho, que a gente ia continuar conversando, que ele ia me ajudar, e nisso todos, de novo, todo mundo falando inglês. Eu me limitei, Lorena, a não ter amigos brasileiros para aprender inglês. Não é porque eu acho isso ou aquilo. Eu vim com objetivo. E quando a gente tem muito amigo brasileiro ou latino, é muito mais fácil aprender espanhol do que você aprender inglês. Então, eu falei assim, olha, é tudo ou nada. Eu não tenho chance para o erro. É tudo ou nada. Minha família é pobre no Brasil, não tem dinheiro para me manter. Ou eu faço girar, ou eu não sei o que eu vou fazer, né? Eu não sei porque que eu estou aqui. Só tem o plano A. Só tem o plano A. E nisso eu consegui uma bolsa de estudo na Universidade de Utah para fazer inglês, na mesma época. Então eu trabalhava de noite na PRE, na empresa de pesquisa. Eu dirigia sábado e domingo para o correio. E nessa trajetória eu estudava meio período na Universidade de Utah. Então eu saía do trabalho, dirigia até a Universidade de Utah, dormia 30 minutos dentro do carro, estudava das 8 a 1, ia para casa, tomava banho e começava o ciclo de novo, de noite. E nisso eu estudei 1 ano na Universidade de Utah. Então foi mais ou menos 1 ano nessa rotina pesada. E sempre assim, aqui nos Estados Unidos sempre assim, eu nunca tive um emprego, era 2, 3, mais o inglês, mais alguma coisa. Então, quando eu dei entrada na SES, eu fiz a minha documentação, eu não consegui achar na internet instrução. Por exemplo, pega esse papel, completa assim e manda assim. Não, não tinha isso, você não conseguia achar. E você não existia na minha vida e nenhuma outra instrução, né, até aí. E aí eu comecei a preencher sozinha. O que eu fiz? Lembra, o meu inglês muito mais ou menos, eu imprimi, preenchi à mão, peguei e mandei. Recusado. Meu Deus, Adriele, o que foi que você fez? Fiz, porque eu precisava, eu estava em desespero. Eu precisava trazer e eu não tinha informação. Então, por exemplo, eu lia, pegava os documentos que precisava e não tinha. Aí eu liguei para minha mãe no Brasil e falei, ó, mãe, é nós duas e vamos lá. Eu devo ter gasto, Lorena, uns 6 a 10 mil reais. Uau. Por quê? Porque o documento saía, batia aqui,
não tinha o critério que eles queriam, eles não explicam via telefone, porque eles acham que você é uma retardada, né? Que você está tentando fraudar. Tudo deles é nesse level. Acredite ou não, mas é. Você sabe disso. É tudo assim. Não, isso aí é uma fraude, né? E aí eles não te explicam. E aí o que eu fiz? Fiz marca d'água, fiz cartório, acordo de aia, fiz só na Universidade Católica de Goiás. Eles me odeiam. Eles falam assim: nossa, essa menina, graças a Deus que ela foi embora. Graças a Deus que eles aprovaram o documento dela, porque minha mãe deve ter ido na universidade umas 10 vezes. A ponto que a minha mãe... Nossa, nesse dia eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eles acham que a gente, né, brasileiro não tem educação. Minha mãe bateu no balcão e falou assim, minha filha estudou aqui, essa universidade é possivelmente internacional, como que lá fora eles não reconhecem seu diploma? Isso é uma vergonha para uma universidade dessa. Ou quando ela falou isso, parece que eles espinharam, aí eles preencheram a minha documentação certinha, bateram o carimbo. Eu mandei pro Corém, não foi o Corém que mandou, não, foi minha mãe. Minha mãe colocou o nome dela, Andréia Toledo. Meteu o documento no envelope, foi no Corém, brigou com a mulher no Corém, porque a mulher não queria me dar a documentação porque eu não estava no Brasil. Ela fez a mulher, discutiu com a mulher com a procuração na cara dela assim, falou, você vai dar sim. Minha filha tá lá passando fome, você vai sim. Você vai dar a documentação dela sim. O Corém falou, nossa, deixa eu assinar para essa louca sair daqui. Assinou o documento, minha mãe colocou o nome dela e mandou para Filadélfia. Chegou lá, eles aceitaram uma parte da documentação e recusaram outra. Só que no documento que eles fizeram, eles falaram assim, recusado por causa da assinatura, que eu esqueci o nome que dá. O RFA. Assim, isso. Por todos, Corém e faculdade. E quem disse que eu entendia o que era isso? Porque é tudo subjetivo, as tudo mensagens subjetivo. é tudo assim. É tudo assim. Pega sua bola de cristal e descobre. É. E aí eu falei, gente, que documento é esse? Que documento é esse? E aí eu liguei. Como faltava só isso, eles já tinham provado tudo depois de eu ter mandado 500 vezes, né? Eu liguei e falei assim, moça, pelo amor de Deus, bem brasileira, pelo amor de Deus, você sabe que eu sou imigrante, eu não consigo entender direito o que você está pedindo, me explica, me manda outra mensagem escrito que eu vou atrás. Aí ela começou a me imitar no telefone. Oh, really? You are Brazilian? You are immigrant? No way! Tipo, não me diga que você é imigrante. Se você não falasse, eu não sabia. E eu aceitei aquilo como uma ofensa que você não tem ideia. Aquilo... Chacota, né? Como se ela estivesse querendo... Foi como se ela tivesse metido a mão na minha cara. E eu falei para ela, você tem noção quanto que eu já gastei em dólar para essa documentação? Eu sou faxineira. Eu trabalho no correio. E aí eu fui explicando. Eles aprovaram minha documentação no dia seguinte. Toda. Eles só me ligaram e falaram, o que você precisar, você vai entrar em contato com esse e-mail, tá tudo aprovado, passa no inglês. Passa no TOEFL, que tá aqui sua documentação. Me deram a minha primeira SES. Nesse nível que eu tô te mostrando. E isso quase estourou um ano. Porque eles não me davam informação, eles não atendiam o telefone, eles não respondiam. E ia nesse vai e volta, nessa angústia, e eu sem dinheiro. Sem dinheiro, com a família aqui, tentando arrastar e vivendo. E detalhe, eu não sei você, mas eu acho que a maior parte dos imigrantes que vem, a gente continua ajudando a família no Brasil, né? Eu continuei ajudando a minha. Sim. E aí, eu decidi voltar para a pesquisa. Falei, olha, a pesquisa é onde dá dinheiro. E eu vou te falar, dá dinheiro. E muito. E aí eu falei, eu vou crescer na pesquisa como ninguém. Quando foi em fevereiro de 2020, lembra? Recebi... Pandemia, recebi... já tinha dado entrada nessa briga com eles, né? Eles sem aprovar ainda. Fevereiro de 2020, eu fiz uma nova aplicação para uma outra empresa, que é a empresa que eu trabalho até hoje, chama PPD.
E aí eu comecei como data manager, que é você pega o prontuário, digita as informações do prontuário para a farmacêutica. Para as pessoas entenderem, essas empresas que eu mencionei, elas são consideradas CROs, que é Clinical Research Operational. Elas são empresas contratadas pela Johnson Johnson, Moderna, Pfizer, GSK, qualquer uma dessas, para fazer o protocolo de pesquisa andar e trazer para eles o resultado que eles precisam para ter essa medicação aprovada. Então, eu comecei de novo na pesquisa, ganhando mais. Né? Nessa data, eu já ganhava $20 a hora para ser Dara. Fevereiro de 2020, pandemia. 21 de abril de 2020, eu fui demitida por causa da pandemia. Uau, meu, tudo vai acontecendo aí, né? Mais um Fui teste. demitida por causa da pandemia. Nesse dia, eu saí, eu bati meu joelho no chão e falei, Senhor, eu não dou conta mais. Eu não tenho dinheiro, eu vou perder a minha casa. Porque nós compramos uma casa, então eu tinha que pagar um mortgage da casa e eu falei, eu não tenho condição. Eu cheguei e contei pro meu marido, falei, olha, eu não tenho dinheiro. E eu trabalhando sábado e domingo no correio. E isso eu ganhava $500 por pagamento. Do correio. Do correio. E a gente tá falando de pagamento by week, né? De 15 em 15 dias. $500, ou seja, $1.000 por por mês por mês. correio. E eu no desespero. Aí passou abril, maio, junho, julho. Final de julho eu recebo uma ligação da minha ex-chefe que eu trabalhei na pesquisa e recebi a demissão. Andriele, você está disponível? Tô, por quê? Você aceita um contrato full-time com a gente, sem ser um contrato temporário, só que a posição de coordenadora de pesquisa não está disponível, mas tem de assistente. Falei, quanto que paga? $21 a hora. Eu falei, pode me colocar que eu vou começar mesmo. Então, em agosto, dia 17 de agosto de 2020, eu voltei para a pesquisa como Research Assistant, que é um suporte de pesquisa. Então, eu fazia serviço de secretária, eu colhia sangue, eu fazia entrevista com um sujeito que é voluntário da pesquisa e ajudava eles mais assim, num cargo underdog. Uhum. Em outubro, uma das meninas que era coordenadora de pesquisa saiu. Eu fui promovida. Então, eu ganhava 21. Eu comecei a ganhar 23, se eu não estiver enganado. Por causa do meu desempenho para a primeira vacina do COVID da Moderna, que eu era pesquisadora em um desses 99 sites nos Estados Unidos, eu recebi um reconhecimento do CEL da empresa como um dos melhores sites de pesquisa e eu fui promovida de novo. Eu comecei a ganhar $30 a hora. Uau! E em outubro, não, na verdade, junho de 2021, eu fui promovida para monitora de pesquisa. É como se fosse uma auditoria. Então, hoje, eu sou uma Clinical Research Associate. Eu viajo e monitoro trials Central-West, no centro-oeste dos Estados Unidos. E nessa trajetória, você apareceu na minha vida quando você começou a sua jornada de ensino. Que você dava cursos face-to-face, né? Individuais. E eu entrei em contato com você naquele desespero, porque minha SES não saía. E eu não tive o dinheiro para te pagar, porque eu tinha sido demitida. Só que eu ainda tenho o seu e-mail marcado no meu e-mail pessoal. E eu falei, eu vou fazer. Ela vai me ajudar, eu vou fazer. E aí eu comecei a fazer como todo mundo. Assisti a jornada. E nisso cancelou. Eu não consegui fazer a prova, porque minha segunda prova de inglês eu fiz 89 pontos, porque o TAR requer 84. Fiz 89, só que eu fiz 22 em speaking, precisava de 26. E outro detalhe que eu vi no seu processo, você fez a Home Edition, que não seria aceita. E na época não tinha marcado no SES, ou na CGFNS, que eles não aceitariam. Quando eu fiz, não tinha essa parte escrito não aceitado homeschool, não tinha.
Então, eu fiz por causa disso, porque não tinha nada. Falava que eu precisava fazer. Estava Uhum. fechado em Utah. E só para as pessoas entenderem, Utah é como se fosse uma roça gigante. Aqui é grande, só que as coisas que não funcionam fim de semana, quando fecha, fecha tudo. Vamos esclarecer que eu não estou em New York, eu não estou na Califórnia, eu estou no oeste, no meio do deserto dos Estados Unidos. É faroeste, assim, meio faroeste? É, Far West. É bem isso. A gente só não dá tiro, tipo igual no Texas. Mas o resto a gente é bem parecido. E nisso, então, com a pandemia, fechou tudo. Tipo, o próprio lugar de fazer as provas presenciais aceitava só 5 candidatos por vez. Uhum. Então, Imagina quando é que você ia conseguir fazer, né? nunca. Trabalhando desse tanto, com tudo isso, e eu na sua cola, você sabe, te enchendo o saco, te fazendo uma pergunta ou outra, e assim indo. Então, quando eu consegui essa terceira promoção, que eu já estava ganhando $30 a hora, eu falei, eu vou pagar. Agora eu vou pagar a qualquer custo. E foi isso que eu fui atrás de você. E aí foi quando você falou, olha, eu tô muito cheia, eu tô com curso agora, porque eu não consigo atender todo mundo. E eu falei, cara, eu não tenho como fazer isso sozinha mais não, porque eu já estava para rasgar o papel, eu já estava numa pressão mental tão assim frustrante de tudo isso. E nisso, se você tiver contado a cronologia, já tinha passado quase 3 anos. 3 anos. E eu de saco cheio e trabalhando, e como eu descobri na pesquisa uma forma de ganhar um bom dinheiro, com reconhecimento, mas esperando sempre a enfermagem vir, né, o diploma vir de qualquer jeito, porque eu formei para isso. E aí, quando eu ganhei um pouquinho mais, que expirou a SES, eu te mandei mensagem e falei, então tá, vou dar um jeito. Você falou, ó, vai abrir o curso. Pois eu esperei de madrugada. Você sabe que a gente tem um horário de 2 horas de diferença, porque você está em Nova Uhum. York, eu tô aqui para trás. Eu esperei de madrugada, não tinha nem conseguido dormir, comprei o curso. Comprei o curso e continuei, né? E nisso falei, nossa, e agora? Quando você colocou sua mão, Lorena, e eles aprovaram, tipo, meu irmão, você sabe que eu já viu que eu também não sou muito certa, né? Eu já tinha pedido pro meu irmão ir no Corém, já tinha mandado mensagem para ele, ó, meu irmão tá indo aí, não tem procuração, não tem, eu tô nos Estados Unidos tem 7 anos, não vamos começar a discutir. Já falei no Corém desse jeito. Para que tá feio, para que tá Tipo, feio. aqui não tem consulado, gente. Meu consulado é na Califórnia. Eu estou de carro a 10 horas da Califórnia. Uau! Aqui tem uma coisa que chama consulado itinerante. Ele vem para cá uma vez no ano. Você vai ficar esperando aí. Tá vendo a minha situação? Não que é caótica? Tipo, parece que é um absurdo, é bem dramático, né? Tem um tom de drama meu também, mas era isso mesmo, e sem exagero. Isso foi a minha vida de 2016 até janeiro desse ano, quando você. E olha, você é testemunha para não dizer que eu tô exagerando do meu bad luck, da minha má sorte. Quando você colocou a mão, que eles aprovaram a minha SES, eu te falei, nossa, tem 3 anos, mas na verdade, se você contar, são 4. Foram 4 anos de espera para essa SES ser aprovada. Eu fiz toda a documentação, eu fiz o fingerprint, eu fiz tudo, você sabe disso. E você teve que colocar a sua mão para eles me darem a liberação para fazer minha prova. Sem explicação, você sabe disso. Tipo, esperando 1 mês, 2 meses, cadê Montana responder, gente? Tá aí, eu já vi meus documentos aí. Ué, não, a gente só esqueceu. Desculpa, não tem nada não. Aqui, ó. Foi mesmo. Foi mesmo. Se eu contar para as pessoas, elas falam assim, não, você tá mentindo. Você assistiu tudo isso. E assim, Lou, foi uma jornada doída, mas naquele dia que você me mandou a mensagem, de novo, eu sentei na frente do computador e chorei sem acreditar que eu não precisaria do meu inglês, que hoje não é um inglês mais básico. Eu trabalho 100% em inglês. Eu converso com grandes farmacêuticas em inglês. Eu desenvolvo todo o meu trabalho. Quando eu não acredito em mim, eles viram para mim e falam: você sempre vai ter acento e eu entendo você perfeitamente. É onde a gente vê que nossa cultura é muito crítica e por causa disso, às vezes a gente é impedido de aprender. O americano ele não está nem aí.
Ele quer que você fala, e se você tem um acento e vai trabalhar, ele te entende da mesma forma. E se ele não te entende, ele fica assim, what? What? E aí você pega seu celular e traduz para ele, assim, aqui, ó. E ele vai entender. E quando você percebe tudo isso e que as coisas podem mudar, é incrível. Não é um merchan. A pesquisa científica tem crescido no Brasil. Eu conheço 2 enfermeiras que começaram a trabalhar em São Paulo e foram trazidas por essa empresa que eu trabalho, e elas moram na Califórnia. Essas empresas têm oportunidade no Rio, São Paulo, Recife e no Sul. Para quem tem interesse, você só coloca como monitor de pesquisa. Não tenha medo de sair do hospital para um tipo de pesquisa dessa, porque hoje eu ganho mais do que uma enfermeira de level 4 dentro de um hospital. Eu faço hoje um salário nessa posição que eu tô, ele varia de 90 até 185 mil dólares ano, como enfermeira. Então, eu sou, mesmo no meu processo de transferência, eu sou reconhecida como enfermeira internacional na empresa que eu trabalho. O meu currículo lá está escrito Bachelor of Nursing, entendeu? Então, eu nunca ia ter isso no Brasil. Eu nunca ia fazer esse salário em um emprego só. Eu tenho minha prova agendada agora dia 21, e junto com essa prova, você sabe que acabou caindo a minha cidadania. Sim, Junto, sim. que foi outra coisa, tipo, eu tô esperando, e aí, surpresa, você tem a prova e a cidadania. Agora é seu ano. Então, eu consegui minha cidadania, e junto disso, olha, você quer ser cidadão americano? Eu fui chamada para ser júri no mês seguinte. E assim, Lô, de novo, eu cheguei aqui sem inglês. O meu primeiro teste no NCLEX que eu fiz 53% sem estudar. O TOEFL, não é NCLEX. Não, o meu primeiro teste para estudar para o NCLEX você faz para saber seu nível. Simulado. Ok, agora entendi. Isso, desculpa. Eu fiz 53 sem estudar. E ali eu percebi o que eu ganhei nesses anos, nessa jornada, porque eu achei que era uma jornada perdida. Eu falei, nossa, nunca nem estudei, nunca nem trouxe. Então, quando eu fiz, eu comprei o curso junto com um grupo de meninas do grupo anterior, e eu fui, fiz o teste, e ele bateu 53 sem eu ter pegado num livro. Eu falei, não foi em vão. Ou seja, tudo que eu aprendi no hospital, tudo que eu aprendo todos os dias nos meus protocolos de pesquisa, me dá o suporte para mim fazer a prova. Então, se eu estudar, eu coloquei na cabeça, se eu estudar um pouco, se eu me arrochar um pouquinho mais, vai ser possível. Então, minha prova do NCLEX, depois de toda essa bagunça, foi aprovada para. Eu vou fazer dia 21 de junho agora. A prova, se der tudo certo, né? Com o júri junto. E eu espero que dê tudo certo. Se não der, eu vou fazer de novo. E eu vou fazer Claro. 10 vezes se for preciso. Até que o meu diploma esteja na minha mão. E no dia que o meu diploma chegar, eu tenho uma outra oportunidade dentro da pesquisa como farmacovigilância. Ou seja, eu posso simplesmente mostrar o número do meu Da NCLEX licença, aqui, da da sua licença, licença. e aí eu sou equiparada a um médico ou um DO, qualquer um deles, que possa avaliar casos sérios como farmacovigilância. Então, Uau. todo esse projeto, todo esse gasto, todas as lágrimas que rolaram por aqui, elas valeram a pena. E eu sou muito grata por você, Lorena, porque eu já tinha desistido. Você sabe disso, eu já tinha te falado, não vai, isso aqui não acontece. E você viu meu desespero, eu já tinha feito para Nova York, eu já tinha assinado outra coisa, até que você falou assim, me dá a Você sua mão precisa de aqui, direcionamento. me dá a sua mão aqui, que eu vou fazer acontecer. E você fez. Você fez. E você me entregou a minha SES no dia 23 de janeiro. Uau. Uau. Então, assim, às vezes é um custo alto? É. Mas vale cada passo.
Que eu tenho amigos que estão lá no Brasil, que hoje, quando eu ligo, eu falo, cara, como é que tá aí? O que mudou? Ele fala, nada. Fui demitido do hospital porque pediu aumento do piso salarial. Ah, tô tentando trabalhar em 2, 3 empregos para manter a família. Minha madrinha é enfermeira, 3 concursos, e hoje eu ganho mais que ela. Hoje eu tenho uma vida estável, eu tenho minha casa, eu tenho reconhecimento como profissional de enfermagem. Quando eles pegam o meu passaporte está escrito o quê? Quando você completa, enfermeira. Esse é o meu passaporte. Esse é os meus títulos, esse é como eles me referem. Quando eu falo que eu sou enfermeira, eles falam obrigado pelo seu serviço. Obrigada pelo que você fez na pandemia. Porque eu era linha de frente para a vacina da Moderna do COVID aqui em Utah, em um dos sites. Claro que tinha muito mais. Mas eu tava na frente ali perguntando, anotando para que aquilo fosse possível. E quando você vê aquilo que você estudou, aquilo que você ajudou a criar, né, no sentido de fazer o documento, de fazer aquilo se validar, nada paga, né, esse preço de você ser reconhecido, porque quando eu falo com que eu trabalho, você mora aqui, você sabe disso, às vezes as pessoas no Brasil falam, o que ela faz? Coisa estranha. As pessoas falam, nossa, você trabalha com a pesquisa, o que você acha sobre isso? O que você acha desse medicamento? Então, assim, o trabalho que eu faço é a bula que você lê em casa resumido. A bula do seu remédio é o meu serviço. É aquilo que eu coletei, é aquilo que eu revisei. Então, enfermeiros, tem vaga para isso. E isso eles não te ensinam no Brasil. Isso, ninguém vira para você e fala assim, olha, a Novartis está contratando aí no Brasil. Ó, a GSQ está contratando aí no Brasil. Eles viram para você e falam que a sua vida é resumida em um hospital. Se você quiser. E outra, você tem que ser filantrópica. Madre Teresa de Calcutá. Eu não me formei para ser filantrópica. Eu não me formei para trabalhar de graça. Florence Nightingale, o período já passou assim 500 anos atrás. Eu não afiro pressão de graça, eu não dou consulta de graça e eu fui doutrinada a isso no Brasil. Ah, e um dos hospitais que eu trabalhei, que era de alto porte, luxo, lá no Rio de Janeiro, nós tínhamos uma paciente que ela era americana. E ela teve um problema gastrointestinal. E a primeira vez que eu realmente quis vir embora foi quando eu vi duas enfermeiras americanas e um médico do táxi aéreo vindo buscar essa mulher. Cara, quando as mulheres entraram, parecia que o sol tinha entrado no meio da UTI, o cabelo loiro, assim, bonitão, empoderado, o brinco, sabe aqueles brincos bem bonitos, maquiagem, elas rindo e aproveitando a profissão. E o médico atrás, elas foram lá avaliar, monitoraram com os monitores dele, prepararam a mulher para ser retirada, viraram para o médico e só falaram assim, faz uma prescrição de fentanil aí, de uma ampola de 20. Aspirou, ficou lá olhando, monitorando o médico, rindo e elas brilhando. E quando eu olhei para nós ao redor, a gente estava derrotada, sem maquiagem, de olheira, cansada, mal-humorada, de saco cheio de ter que ouvir baboseira de médico. E eu falei, cara, que é isso que aconteceu aqui agora? Existe vida após a morte. Ali, ó. Tava vendo, eu tava derrotada, morta ali, e a mulher brilhando na minha frente. E aquilo, e você sabe disso, enfermeira que brilha, elas são lindas. Unha bem feita, bonita, presencial. Claro que tem uma coisa ou outra que não é assim, ninguém é obrigado a andar enfeitada, mas você vê que a pessoa tem gosto. E eu acredito que com o tempo e o desgaste profissional nosso, que gosto que a gente tem de levantar depois de 12 horas de plantão no dia seguinte para fazer mais 12, para ter que ficar passando maquiagem na cara, para ter que pegar o ônibus lotado, suando. Ninguém quer isso. Ninguém. Né? Como então, é que você, depois de 36, Andriele, você tem disposição e, às vezes, atenção e segurança no seu trabalho que você serve ao seu paciente? E, assim, te falo de todo o coração. Realmente, se você me perguntar sobre qualidade, não tinha qualidade, eu fazia o que eu podia.
Eu tenho fotos ainda, assim, da época que eu trabalhei nesses hospitais, porque depois de eu ter ido parar na delegacia, eu aprendi que tudo eu tinha que fotografar e registrar. Então, por exemplo, eu, como qualquer outro enfermeiro, acho que até mesmo você, não sei a situação, por exemplo, eu chegava para fazer um curativo, era uma úlcera desse tamanho, você está vendo o osso. A única coisa que você tem no hospital é Dersane. Aí você lava com água e sabão, seca, pega a bordinha assim, ó, passa o Dersane na borda que ainda tá meio viva, e aí você tampa mais ou menos com a gás que dá, para ver se não infecta, né? Tipo, ou eu fazia muito isso, por exemplo, eu olhava quem tinha que fazer cirurgia, e aí eu olhava assim, tem material? Eu perguntava no centro cirúrgico, aí o centro cirúrgico falava assim, o material não chegou, senão, a prótese não chegou. Eu fechava a cortina na hora do banho, fazia leite em pó e falava, se você contar que eu te dei o leite em pó com a bolacha, eu vou falar que você tá mentindo. Porque o paciente não ia comer, e ele também não ia para a cirurgia. Então ele ia ficar ali, tipo no soro, esperando a boa vontade de chegar a prótese, de ter o remédio, de fazer as coisas. Então, minha experiência como enfermeira no Brasil foi trágica. Eu odiava ser enfermeira no Brasil. Eu odiava ter que levantar todo dia de manhã para nada. Tipo, tudo que eu falava dentro do hospital sempre estava errado. Sempre era o médico. Sempre era, tipo, a fisioterapia. A mulher chegava, não aspirava o paciente, se eu reclamava, ela ia lá, reclamava pro chefe, aí, enfermagem, por que você não aspirou? Porque não é minha função aspirar. Não é minha função mexer no ventilador, mas eu sei mexer no ventilador. Não é minha função ter que me virar, tipo, a noite inteira sendo almoxerifado e enfermeira, com 12 pacientes. Então, assim, tudo isso, eu não tô falando aqui, falando que cuspindo no prato que eu comi. Eu escolhi ser enfermeira. E eu sempre disse dentro da faculdade de enfermagem, tipo, que eu não gostava de ser enfermeira, que eu queria ser outra coisa, mas que financeiramente aquilo ali era o que eu podia pagar. E eles olhavam para mim, tipo, nossa, que menina. Eu falava, olha, eu não sou hipócrita. Isso aqui é o que vai me dar o meu sustento. Pode ser que eu vou aprender a amar isso aqui. Mas naquele momento, eu não ia mentir. Tipo, todo mundo é igual. Todo mundo que está no começo da faculdade levanta e fala: meu sonho é ser isso aqui. Não, não é. Na hora que você entra no hospital e o cara faz. Você tem que limpar uma bunda a primeira vez, você não sonhou com aquilo ali, não. Você não sonhou com aquilo ali, você não sonhou em ganhar, depois de trabalhar mais de 40 horas por semana, olhar um paycheck e ter R$2.000 por causa do desconto. Você não sonhou com aquilo ali, não. Você não sonhou em não poder comprar um carro, você não sonhou em não poder comprar uma casa, você não sonhou em morar na favela, porque eu morei em 2 favelas diferentes. Você não sonhou em ficar no meio do tiroteio por 3 horas. Você não sonhou com nada disso, você sonhou em ter uma profissão, né? E em ser reconhecido. Você não sonhou em ser acusada de ter roubado, ou você ser acusada de ter matado um paciente, quando quem prescreveu o remédio errado e você avisou foi o médico, mas a técnica de enfermagem fez. Então, isso são uma ou outra coisa que no Brasil ocorre de novo, porque não tem qualidade. Ai, você está falando que todo mundo é ruim? Não, não estou. Mas é porque a gente está sobrecarregado. Qualidade significa proporção. 1 para 1, 1 para 2. Exatamente. Máximo 3, dependendo da enfermaria. Eu tinha enfermaria com 40. Eu chegava 7 horas da manhã, eu trabalhava das 7 às 7 sem sentar. E isso é a realidade de vários outros enfermeiros, né? Então, eu tenho amigas aqui que não te conheciam, outras que te conheceram depois, deram entrada, tipo, já estão com a metade do processo. Outras no Brasil que eu falo de novo. Gente, não existe só hospital. Gente, existe outra coisa que eles não te contam, que é tipo um pote de ouro no fim do arco-íris. Dá para você começar aí. Gente, olha aqui, ó. Tem como vir embora. Você sabia que você tem como vir embora? Você sabia que você pode trazer seu marido? Ah, tá, você pode. Surprise! Então, tem um assim, beijinho no final do oceano. Tem. E
como eu falei, hoje eu meio que realmente abri meu coração para você mesmo, porque minha trajetória aqui foi doída, tem muita coisa na história, claro, eu abafei, as pessoas não precisam ficar sabendo, mas existe gratificação, existe reconhecimento, existe você fazer uma estética e ter 2, 3 pacientes e ganhar o salário do mês inteiro. Coisa que no Brasil não tem. Você vai ter que ter de novo. Existe. Eu tinha uma enfermeira que trabalhava comigo, que ela era mãe e ela trabalhava só part-time. Ela vinha no centro cirúrgico, dava um plantão do meio-dia até o último paciente fazer o discharge do centro cirúrgico, né? A saída, ou seja, ela trabalhava do meio-dia até mais ou menos umas 10 horas da noite e ia embora para casa dela. E ela ganhava mais dos seus 1.000 e pouco por pagamento, ou seja, $2.000 por mês, trabalhando menos de 12 horas. Existe isso. E aqui você faz o dinheiro, você negocia, você faz a diferença. Outra coisa que no Brasil eles gostam de te mentir, né, pra gente, falando assim, lá nos Estados Unidos toda enfermeira prescreve. Como se você no Brasil não fosse importante porque você não prescreve. E aqui não é assim, se você sabe, não é todas que prescrevem, não existe uma função para isso, né? Você tem que fazer o seu mestrado e seu doutorado, não é uma coisa, porque a enfermeira às vezes sai do Brasil e fala assim, nossa, eu vou transferir, vou prescrever, vou ser autônoma. Você vai ser autônoma, mas as coisas existem etapas aqui nos Estados Unidos a se cumprir, né? Levas a se cumprir. Mas o seu level não vai ser tão baixo quanto o que a gente começa no Brasil, né? Vai ser um level aceitável, financeiro e tudo. Exato. Nossa, Andriele, eu me emocionei muito com sua história, viu? Não conhecia a sua história, assim, esses desafios, mais detalhes, né, de toda a sua jornada. E muita gente colocou aqui, tem colocado aqui nos comentários, gente, tô emocionada, gente, que história! Como é bom, assim, a gente ouvir, né, vocês, histórias de verdade, da jornada, porque cada um tem uma história diferente. Isso é muito legal, né? Porque a jornada não é igual para todo mundo. Cada um tem desafios diferentes e a sua história verdadeiramente inspira, me inspirou, tem inspirado aí os colegas que estão na live, falando que foi a melhor live que eles já ouviram, assim. Nossa, que bacana, viu? Como foi importante você não ter desistido. E eu queria que você deixasse, assim, uma mensagem no sentido de valeu a pena todos os perrengues e desafios que você passou, né? O que você vê para a Andriele hoje com a possibilidade de conseguir o seu registro profissional como enfermeira nos Estados Unidos para agregar ainda mais o seu trabalho, a sua profissão, que hoje você sabe, como você mesma falou, Lorena, eu sou enfermeira, né? Já tenho reconhecido tudo no meu trabalho, que eu sou enfermeira no Brasil, agora eu estou buscando meu registro profissional americano, mas eu já tenho todo o respeito da empresa onde eu trabalho, sem precisar comprovar. E algo que é muito interessante até dos Estados Unidos que eu vejo, Andriele, é a nossa palavra. Não sei se você sente isso. Não é? Quando você diz, as pessoas acreditam, não precisa, não tem contestação, né? Não tem dúvida, como a gente tem acostumado lá no Brasil. Isso. Olha, Lô, de novo, eu abri meu coração hoje para que as pessoas entendessem que cada passo desse não vai ser fácil, vai ser doído, vai ser pesado, mas que vale a pena, porque você estudou para isso. Você não é burro, você não é incapaz, porque no Brasil, infelizmente, como eu disse, a enfermagem tem uma doutrinação de ser underdog, né, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, abaixo de cachorro. É tipo assim, se tem uma hierarquia no hospital, você é abaixo do cachorro. Até a faxineira é melhor que você. Tipo, não que a faxineira seja pior, não é isso, mas em questão de hierarquia, você deveria ser pelo menos assim, no meio, uma coisa assim. Então, não, a sua palavra realmente ela funciona. O que sempre me irritou no Brasil foi a questão da influência. Por exemplo, a pessoa não sabe nada. Aí ela vira sua chefe porque ela é cunhada do dono do hospital, do gerente do hospital. E aquilo me matava, porque aí você vai conversar com aquela pessoa, ela acha que ela tem o direito de te humilhar. Ela acha que ela tem o direito de falar o que ela quer na sua cara, porque ela tem um suporte de alguém atrás.
E eu vou te falar, eu tenho uma personalidade muito forte. Já tive head-head no Brasil, tipo, discussões, e já fui, já denunciei médico, já fiz, já mesmo, sabe por quê? Porque eu estudei muito. Meu pai se suicidou quando eu tinha 15 anos, meu avô pagou minha faculdade, a trancos e barrancos. Meu avô tinha 60 e poucos anos, aposentado, voltou a trabalhar para pagar minha faculdade. Era 2.500 por mês. Eu formei na faculdade com muito problema, com muita estigma, porque as pessoas, às vezes, quando você é pobre, quando você não tem suporte psicológico, quando você vem com esse tipo, eles acabam te estigmando. Né, que você é um problema, que você nunca vai ser bom o suficiente, que você é um problema naquilo, que você não sabe pensar, que você não sabe argumentar. Não, não é isso não, porque a gente que vem cascado da vida, que a vida chicoteia a gente vai aprendendo a se defender, né? E aqui eu tive que me desarmar. Porque no Brasil eu era armada, era qualquer coisa me espinhava, eu tinha que me defender e aí ficava naquela coisa assim. E aqui eu entendi que eu precisava me desarmar. Eu precisava aprender a ser mais calma, mais passiva. Entender que se eu falasse que essa cor aqui é azul ou amarelo, a pessoa não vai virar para mim e falar assim: você tem certeza? Você tem certeza que você está vendo direito? Não. A pessoa entende que a minha palavra é o que vale. Se eu estou falando que isso aqui é azul, é azul. Não tem meia conversa. Né? Quando eu falei que eu era enfermeira, ninguém falou assim: será que ela é enfermeira? Não. Eles falaram: ah, você é enfermeira? Você tem um diploma? Eu falei: tenho, eu posso traduzir? Juramentei meu diploma, traduzi, entreguei na empresa. Eles falaram: obrigada, enfermeira, eu vou registrar o seu diploma aqui e nós vamos fazer checagem internacional. Você autoriza? Tá aqui a autorização. Quando eles vieram com a checagem internacional, eles falaram: realmente, hoje ela é enfermeira internacional e ela pode se cumprir os requisitos de promoção dentro da empresa para isso. Então, cada choro, Não cada tem aquilo, sacrifício. Andriele, ó, não tem aquilo de deixa eu ver se a assinatura é legal. Peraí, Não, manda não. reconhecer lá no cartório. É a cópia Reconhecimentos nem autenticada do existe. reconhecimento. Nem existe nos Estados Unidos, eu costumo dizer isso para os alunos. Mas não Ó, precisa eu vou mostrar uma reconhecer, coisa para não vocês. existe nos Estados Unidos isso, não existe. Eu Reconhecer, dei, acho que é reconhecer cópia. eu dei entrada no meu passaporte, né? Porque agora a gente, quando você tem a cidadania, eles pegam seus green cards e os seus documentos e te entregam como se fosse uma certidão. Eu vou Uhum. mostrar isso para vocês, para eles entenderem exatamente isso. Eu entreguei a minha original pro pessoal que faz o passaporte, porque eles têm que mandar para o governo e depois eles me mandam via correio. Ninguém me rouba no correio, via correio para minha casa. E eles fizeram uma cópia simples para mim, que eu posso apresentar em qualquer lugar a minha cópia simples. Eu não tenho que ter a notório, ir no cartório, gastar dinheiro com cartório, ter uma cópia autenticada de alguma coisa. Nada disso. Fez uma cópia simples, está aqui, minha cópia simples e eu vou em qualquer lugar com ela. Então, vale a pena, vale um investimento. Eu sei que às vezes é pesado para quem tem que para quem está vivendo de pagamento em pagamento, mas quando você pisar nessa terra, você vai lembrar que essa terra aqui é uma terra de oportunidades. O American Dream significa trabalhar, trabalhar, ser honesto e trabalhar. E cada coisa que você faz aqui, eles te reconhecem, eles te pagam para isso. Nada aqui é de graça. Nada. Nada aqui é de graça. Ninguém vai virar para você e falar: você pode fazer um favor de me cobrir? Não, nada. Nada de graça. Quanto você quer? Quanto é a sua hora, Isso, né? quanto que é a sua hora? Igual, eu sou salário hoje, diferente de você, eu já fui a horas, já fiz dinheiro demais na pesquisa com horas, eu fazia 90 horas, porque eu queria, porque eu tinha um cheque bem gordinho. Hoje, hoje eu sou salário, mas mesmo sendo salário, eu trabalho 40 horas semanais. A empresa vira para mim e fala assim: você está tendo qualidade de vida? A sua carga horária tá boa para você ou você acha que tem que reduzir? E eu falo, não, eu acho que tá bem. Então eu trabalho de segunda a sexta, eu tenho meus feriados e quando o trabalho fica um pouco apertadinho, porque às vezes acontece, eu trabalho 50 horas. E Lembra que ganha por isso, não é banco de horas. não. Uh-uh. Então vale a pena. Eu tenho um amigo é, que ele hoje está na Califórnia, ele formou enfermagem no Rio, ele veio para cá e eu falei para ele:
não desiste, não começa a enfermagem de novo. Eles vão mentir para você, igual isso aconteceu comigo também aqui. Eu cheguei na universidade e falei, eu preciso transferir minha documentação, eu preciso ser enfermeira, naquela minha loucura. E eles falaram assim para mim, a gente pode te informar, te dar um association, você pode fazer 2 anos de association e pagar esse valor. Aí eu olhei para ela e falei, eu sou bacharel, eu não sou association. Eu não sou 2 anos enfermeira, eu sou 4. Eu estudei 4 anos, mais 1 ano de residência para isso. E eu vou ter meu diploma, eu falei para ela. E antes de tudo, para mim encerrar, porque eu falo, eu sou faladeira. Não, não, e a gente está aqui só amando essas histórias suas aqui, viu? Antes de tudo, você me perguntou por que valia a pena. Como eu falei, a minha história ela não é uma história fácil. Eu não sou vítima da minha história. Eu acredito que Deus me deu aquilo que eu podia, porque eu precisava quebrar o meu orgulho. E ele quebrou. Ele quebrou das piores formas. Como eu contei algumas para vocês, escondi outras. Mas eu vou te falar, eu vim para cá procurando uma coisa: estabilidade. Eu não queria mais viver oscilando financeiramente. Eu não queria mais ter a sensação de que meu trabalho não valia nada. Tipo, eu trabalhava e estava cansada. Aí chegava no final de semana, o povo falava assim, você mora de frente à praia, por que você não vai na praia? Porque eu tô cansada, eu quero dormir. Eu não tenho motivação. Tipo, não valia a pena aquilo. Então, a palavra estabilidade na minha vida, ela tem um peso. E hoje eu te falo, a pesquisa é meu plano A. O meu diploma, ele sempre vai ser meu plano B. Por quê? Porque é a minha garantia de vida. É a minha garantia de emprego. É a minha garantia que se esse país quebrar amanhã, ou se eu for para uma guerra, eu tenho o meu diploma, eu tenho o meu emprego. Eles vão olhar para mim e falar assim: realmente, vem aqui, tenente, vamos para a guerra ali, porque esse país tem isso também. A gente não pode mentir. A gente está num topo, eu já me alistei aqui, e quando eu me alistei, que eu mostrei minha enfermagem, eles levantaram, bateram continência para mim e falaram: você pode sim fazer, e no dia que você tiver a sua licença na mão, você pode vir aqui que a gente te contrata amanhã. Porque eu me Uau! alistei na época da pandemia. E eles me Uau! deram todo o suporte. Então, se as pessoas procuram estabilidade, qualidade de vida para os seus filhos, eu não sou mãe, mas eu sei que para muito pai e mãe aí, como eu tenho amigos, isso pesa. Educação para o seu filho de qualidade. Você pode escolher pagar ou pode escolher pública. Você pagar um imposto e você dirigir uma rua sem buraco. Você ter a sua casa e ninguém entrar na sua casa. Você ter um carro, esqueceu a chave dentro do carro, não trancou o carro e ninguém te roubar. Eu posso pegar o celular agora e mostrar para vocês que onde eu moro tem bicicleta, tem patins aqui, ninguém vem aqui e pega. E aí no Brasil, a gente pode deixar sua porta aberta? Você pode andar com seu iPhone na rua? Outra vez você colocou um vídeo de um cara trabalhando na rua com o Mac, né? Quantas vezes eu dirigia de madrugada, que eu trabalhava de noite na primeira pesquisa, eu dirigia de madrugada com vida aberta, chegava em casa e tá bom, tá aqui, ó. Tá aqui, você quer meu celular? O cara olha para você, o que ele quer com isso? Exato. O que ele quer com isso? Ele não quer seu celular. E mesmo se você for para Chicago, alguns lugares ali em New York que é mais complicado, New o York cara vai te é. roubar, ele não vai roubar seu iPhone. Ele não vai roubar seu iPhone, ele quer o dinheiro que você tem na carteira, seu cartão de crédito, sua senha, ele quer isso, ele não quer seu iPhone, ele não quer seu tênis, ele não quer a calça que você comprou de marca. Ele não E vai outra, te dar um tiro na ele não vai cabeça te dar porque um ele quer tiro na roubar o seu cara, dinheiro. ele não vai te dar um tiro na cara, e eu falo, amo o Rio de Janeiro, tenho meus melhores amigos, eu aprendi a ser a ser enfermeira com 2 técnicas de enfermagem dentro do Rio. Eu amo o que eu aprendi lá, mas o que eu trouxe de trauma, de tiroteio, de estar dentro do ônibus no tiroteio, dentro de Ramos, de estar no hospital. Como eu te falei, eu estava de folga, eles me ligaram para perguntar onde eu tinha enfiado o ventilador mecânico, e você já sabe a resposta que eu dei, fui lá no hospital resolver. E aí, depois de ser humilhada pela cunhada do diretor do hospital da OS,
porque ela falava que a gente trabalhava de noite, a gente era preguiçoso, sendo que eu fazia serviço de almoxerifado carregando caixa. E quantas enfermeiras aqui não faz isso? Aqui eu não carrego caixa não, tá? Aqui eu carreguei caixa porque eu quis, por 2 anos, e eu fui muito bem paga por isso. Então, se valorize, tenha respeito pelo aquilo que você estudou. Acredita, a gente olha, vocês sabem tanto, vocês não têm noção, tanto que enfermeiro no Brasil sabe. Quando a gente pega um enfermeiro americano e coloca equiparado com a gente faz assim, ó. Porque eles não sabem metade do que a gente sabe. Eles não sabem colocar, às vezes, um stick. Eles não sabem contar uma costela. Tudo para eles é ser, às vezes, é dramático, né? Às vezes eles são muito no pé da letra daquilo ali. Por exemplo, na pesquisa, você tem que pegar seu conhecimento de enfermagem, enfiar na gavetinha e aprender que o protocolo é um teste. A gente está tentando descobrir outra coisa. Então, você está aprendendo todo dia. Às vezes, você acha que pulsionar a veia 90 graus é melhor do que 35, 40. Você vai pulsionar 90. Ele não quer saber se está certo ou se está errado. E aqui você vai trabalhar com a enfermeira americana, elas ficam assim, não, mas não é assim não. Ah, não, nem é assim. Ai, eu não tenho um garrote, não tem como pulsionar. Eu falo, peraí, me dá a luva aqui. Me dá a luva aqui que isso aqui resolve. Né? A gente olha uma ferida, aqui nos Estados Unidos você liga, por favor, vem fazer o curativo aqui, enfermeiro do curativo. Quando ele chega, a gente já sabe. Ih, olha lá, o necrosou, vai ter que debridar, né? Ih, vai ter que fazer isso. Aí ele olha na sua cara, tipo assim, da onde que você veio, alienígena? Né? É bem isso, Andriele, é bem isso. É isso Nossa, mesmo. é isso. E as pessoas, os brasileiros, nós enfermeiros, muitas pessoas não entendem o nosso valor, como Não. nós somos uma mão de obra diferenciada e por isso a gente se destaca nos Estados E isso, Unidos. e em qualquer lugar, tá? Se você chegar aqui nos Estados Unidos, você descobrir que você não quer ser enfermeira, eu te garanto, qualquer lugar que você pisar, que você fizer seu serviço de qualidade, né, mostrar seu lado brasileiro bem-humorado, não tem um brasileiro que não brilha naquilo que ele quer. Exato. Não tem. Exato. Eles gostam do nosso bom humor, eles gostam do nosso dinamismo, né? Eu acredito que quando você e a Verena apareceram na minha vida, vocês mudaram toda a minha perspectiva de vida aqui. Acredita, nunca vai ser fácil, né? Eu outro dia abri eu tenho uma tendência ao lado espírita, eu abri o livro e fui ler e ele disse assim, que tudo que vem na sua vida, ele vem no tempo certo, porque talvez você não entenderia a satisfação, né, o gosto da satisfação se fosse num momento diferente. Então é isso. Então, É isso. hoje eu olho para trás, 7 anos para trás, e eu não arrependo nem um dia do dia que eu vendi tudo. Tudo. Até as minhas calcinhas eu vendi. Mudei para cá sem nada. Com uma mala, $4.000 no bolso. Isso foi o que eu vim. E eu falo, obrigada, Senhor, por cada detalhe.